Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos, vocês podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluia, que quarta-feira maravilhosa, nosso culto fé, Carisma Day. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí dá um glória. Se não está feliz, vai ficar feliz até o final dessa reunião de qualquer jeito. Meu Deus, tem muita coisa para acontecer ainda. Abra o seu coração, que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo. Nós amamos a presença de Deus. Amém, meus queridos? E hoje nós temos um privilégio tão grande, um dia tão especial, de receber uma daquelas pessoas que nos inspira e é um amigo nosso, já veio algumas vezes aqui, vai voltar esse ano ainda, eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Hernani, por favor, gentileza. Você pode aplaudir ao Jesus. A vida do pastor Hernani. Glória a Deus. Pastor Hernani é uma daquelas pessoas que nos abençoam muito. Ele é o meu mentor sem ele saber. Ele não sabe ainda, mas tem me abençoado muito com seus livros, podcasts, pregações. É um grande homem de Deus, um general de Deus aqui nessa terra. E nós queremos honrar a sua vida, a sua família. Pastor Jean, que está ali também, maravilhoso. Vai ser papai agora. Glória a Deus. E o pastor Hernani vai ser vovô. Meu Jesus amado. Coisa linda. Amém? Você pode ter suas mãos para cá, vamos abençoar a sua vida. Obrigado, amado Espírito Santo. Eu te peço, conceda graça sobre graça ao teu servo nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, usá-lo poderosamente como nunca antes. Que ele possa ser boca de Deus para a tua igreja. E porque nós amamos a tua palavra é poderosa, a tua palavra é transformadora. E nós amamos também homens de Deus que manejam bem a tua palavra. E queremos honrar a vida do pastor Hernani nessa hora, Pai, para a tua glória, para o teu louvor e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui se diz, se eu estiver falando alguma coisa errada por causa do vocabulário regional, vocês me corrigem, né? Mas normalmente fala assim, e aí, chiruzada? Chiru é o quê? Alguém pode me dizer? Quando você está falando com um gaúcho, chiru, o que é chiru, gente? Alguém me explica? Hã? É um gaúcho o quê? Raríssimo? Raiz? Então tá cheio de chiru aqui, não? Gente, como é bom estar aqui. Eu estive aqui com os irmãos bem recente a tragédia. Tinha prometido que viria e vim. E eu vou pregar em mais 2 outras lagoinhas que eu havia prometido para eles da outra vez e não consegui ir. Uma, por exemplo, que me parece que foi realmente toda destruída em São Leopoldo, né? E eu estou muito feliz. Eu queria ter mais agenda para poder andar mais em alguns outros lugares. Infelizmente a gente não consegue, né? Terminando aqui, minha esposa e eu vamos aos Estados Unidos. Temos uma conferência lá muito abençoada também. E é uma benção. Gente, eu estou muito feliz porque eu serei vô aos 40 anos de idade. Não é bem 40, mas digamos, estou dentro da casa dos 44. E a sensação é muito boa, ainda mais que eu sou pai de uma menininha de 10 anos e vou ser vô de uma menina. Né? Que coisa, a sensação é maravilhosa, né? Meu filho e a minha nora, foi uma história muito engraçada. No final do ano passado, nós estávamos em Ponta Grossa e a minha nora e o meu filho planejando, estavam dentro do carro fazendo planejamento. Não, eu vou ser mãe daqui 3 anos. E eu fiquei calado.
Fiquei quietinho, calado, aqui 3 anos, você é mãe. Quando a gente chegou na conferência, o Vitor Hugo chamou, vem cá você, chamou minha nora, ela é bem pequenininha assim. Se você continuar falando que vai ser mãe daqui 3 anos, eu vou mandar 2. Para de falar que você vai ser mãe daqui 3 anos. E profetizou. E aí, como diz, o juiz da profecia é o tempo. E deu no que deu, foi uma bênção. Quero honrar aqui essa igreja, pastor Ivan, pastor Simês, são amigos pessoais, amigos que a gente tem, em poder estar aqui nesse dia, transmitindo a palavra do Senhor. Irmãos, antes de pregar, acho que foi no ano passado, né? No ano passado, eu estive aqui, eu acho que eu comentei com os irmãos um feito, uma coisa maravilhosa que tinha acontecido na nossa vida. Todos os anos, eu vou a Londres, prego em Londres, e aí a gente visita o museu e a igreja e a casa de John Wesley. Quem era John Wesley? John Wesley é comparado ao apóstolo Paulo, irmãos. É o maior avivalista e teólogo da história. Até John Wesley, nenhuma igreja cria mais dons espirituais, são chamados calvinistas, reformados, só havia reformado. Até o Wesley ninguém cria em falar em línguas, ninguém cria em cura, ninguém cria em pregação de poder. Era aquela coisa metódica, aquela coisa cheia de conteúdo, porém muito morta. E Deus levanta o Wesley e muda o mundo. Hoje a teologia ela não é mais chamada teologia arminiana, é chamada armínio-wesleyanismo, porque todos nós temos na nossa trilha teológica os conceitos de John Wesley. Por que você jejuma? Por causa da teologia do pietismo de Wesley. Não é petismo, não. Pietismo. Pietismo é a ideia da teologia da piedade. Piedade é o termo teológico para a palavra santidade. Então, quando você fala fulano é piedoso, você está dizendo que ele é de oração, de jejum e de consagração. E o Wesley que começou com a teologia do pietismo, pregando sobre santidade, pregando sobre jejuns, pregando sobre a vida de oração necessária, pregando contra a bebida alcoólica. Acabou em Wesley o escravatismo. Ali em Wesley manda uma carta para a rainha, e você sabe, e ali começa o início de um movimento que culmina depois no fim da escravatura. É uma revolução social e de avivamento muito forte. Wesley ganhou mais de 4 milhões de almas para Jesus. É muito tremendo. E aí, toda vez que eu ia lá no museu, eu ficava olhando, coisa linda, um livro aqui numa redoma de vidro, o título do livro, ficava olhando, e olhando uma Bíblia de 1600, comentada por John Wesley. E ele escreveu os comentários dessa Bíblia em cima de um cavalo, todos os dias. Ele se amarrou no cavalo e ele escrevia em cima do cavalo, enquanto ele viajava para pregar, ele comentava a Bíblia. Gente, é uma coisa muito fora de série. Então chegou um dia que eu estou lá naquele museu, a mulher chegou e falou assim: o senhor gosta muito de John Wesley, né? Falei, muito. O senhor gosta mais de Wesley do que os metodistas? Pode ser. Raramente os metodistas vêm aqui, e ele é o fundador da igreja metodista, mas o senhor vem sempre. Olha, moço, o museu vai fechar, porque é uma coisa muito antiga, ninguém procura mais museu religioso, mas eu vou te dar um presente. E eu olhando aqui um pouco, ela pegou a chavinha e tinha uma redoma de vidro bem grande e uma Bíblia dentro da redoma. A única no mundo. A única no mundo. Não tem, isso aqui não tem em outro lugar no mundo. Ela abriu e disse: toma, eu vou honrar quem honra. Pegou e me deu a Bíblia. Eu olhei para aquela Bíblia e falei assim: é minha? É sua. O que eu posso fazer com isso? Ela falou: o que o senhor quiser.
O senhor pode, inclusive, traduzir a Bíblia e lançar ela. Falei, espera aí, eu posso traduzir a Bíblia? Pode. Quanto eu tenho que pagar? Fala, senhor, se o senhor fosse pagar, o senhor ia ter que pagar milhões de libras, só de royalties. O senhor não precisa pagar nada. Provavelmente, quando o senhor for lançar essa Bíblia um dia, o senhor vai pagar uma porcentagem de cada Bíblia vendida para o texto bíblico. Não para a Bíblia, mas para o texto bíblico. No caso, King James. Falei, ok. E comecei a orar. Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para mandar fazer uma Bíblia, porque são centenas de pessoas envolvidas. Correção, diagramação, capismo, registros. São 58 registros diferentes. E começamos a orar, pedindo ao Senhor, até que chegou o grande dia, depois de quase 5 anos trabalhando, com traduções, para ficar a coisa mais perfeita, até as características do museu a gente manteve, para ficar lindaça a Bíblia, a única do mundo, a mais real de todas. E aí eu fiz até uma pesquisa, qual é a Bíblia, a melhor Bíblia do mundo? E eu vou mostrar para você, a Bíblia está aqui na minha mão, só tem no mundo. Eu quero uma Bíblia com comentário de John Wesley com o texto dos originais hebraicos. Você só vai achar no sul do Brasil. Só, não tem nenhum outro lugar do mundo. É um tesouro inestimável. Está aqui essa azul, o pessoal gosta muito dessa marrom, porque é o que dá o ar de clássico, né? Está aqui na minha mão, Bíblia King James 1611, com comentários de John Wesley. Mas eu fiz um negócio aqui. Eu recebo essa pergunta todo dia: qual é a melhor Bíblia do mundo? Qual é a melhor? No Brasil a gente usa o termo, qual é a melhor versão? Esse termo versão não existe tecnicamente. O que existe é a palavra texto. Qual é o melhor texto da Bíblia? Eu tenho um printzinho do Google, a pesquisa, você pode fazer no GPT. O GPT é um pouquinho, tem mais memórias, digamos assim, do que o Google. Mas nós fizemos uma pesquisa. Qual é a melhor Bíblia da história? Pode colocar aquele. Leia você. Está aí, ó. Está na minha mão aqui, ó. Qual é a melhor Bíblia? É a Bíblia King James, a mais recomendada. É um dos estudos bíblicos, por ter uma linguagem mais rebuscada. Recomenda-se a leitura dessa Bíblia. Quem? Conhecedores do livro sagrado, teólogos e líderes religiosos. Se você chegar nos Estados Unidos, não existe outra Bíblia, é só King James. Se você chegar na Europa, é só King James. No Brasil, a King James original, porque tem uma falsificação. Você acredita? Um brasileiro falsificou uma Bíblia. Se chama King... Não, aqui não. Se chama King James atualizada. Não existe King James atualizada, porque a King James nunca foi atualizada. O que a King James fez? Processou os donos da Bíblia, que ela não tinha o texto da King James. Eles traduziram de 3 Bíblias inglesas para o português e pôs o nome de King James. Porque nessa época não tinha King James no Brasil. Eles colocaram atualizada. Pronto, perderam. Não podem mais lançar a Bíblia. Tiveram que pagar milhões. E ainda bem. Por que a King James é a mais recomendada? Deixa eu te falar um negócio. Coisa que a maioria de vocês não sabem. Como você sabe se a sua Bíblia é puro sangue ou não? Existem 2 modelos de tradução bíblica. Escuta bem, isso aqui você vai entender. Tem 2 originais da Bíblia. Engraçado, porque se é original, deveria existir só um. Como é que tem 2 originais? Pois é, tem 2 originais. Funciona o seguinte: um pouco antes de Jesus aparecer no cenário mundial, havia um grupo muito grande de judeus que veio da diáspora que já não falava em hebraico. E esse grupo de judeus foram lá e pegaram os 39 livros do Velho Testamento. O judeu é 22,
o nosso é 39. Por quê? Porque o judeu, por exemplo, Crônicas é um livro só, Reis é um livro só, não tem Esther, é dentro de outro livro. Então acaba que o deles ficam 22 e o nosso 39, mas são os mesmos livros que nós temos. A diferença é que não tem 2 Crônicas, não tem 2 de Reis, não tem 2 Samuel e etc. E aí esses judeus foram lá e traduziram a Bíblia, escuta, do hebraico para o grego. Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, que veio as discrepâncias, as diferenças de textos. Por exemplo, no exato momento que eles traduziram do hebraico para o grego, muitas palavras se perderam. Porque tinha palavra que não tinha em grego, outros tinha coisas que eles decidiram não manter, porque estava no grego. Acontece que daí faltou muitos versículos. A NVI mesmo tem mais de 3.000 versículos faltantes. Por quê? Aí os originais do hebraico ficaram em Alexandria. E os originais que agora no grego ficaram em São Petersburgo. Qual foi a diferença? A partir do momento em que você tem um lugar com o original do hebraico e um outro lugar com o original do grego, você tem agora 2 textos bíblicos. Um só do hebraico e o outro do grego. Fica claro para nós que o original de fato é do hebraico. Mas muita gente passou a adotar 2 maneiras de traduzir Bíblia. Quais 2 maneiras? Uma é chamada de equivalência formal. O que é equivalência formal? É quando você vai na tradução e traduz palavra por palavra de uma forma bem formal. Você consegue ler uma Bíblia quando o texto é formal, e você consegue ler uma Bíblia e identificar quando é informal. Por exemplo, a Bíblia católica, que vem da Vulgata, ela é completamente informal. Quase parece que estão comentando com a gente, um comentário. Isso é o modo e o método de tradução. A equivalência formal é porque traduz direto do original, palavra por palavra. E a equivalência dinâmica é chamado texto crítico. O que é isso? Camarada foi lá em São Petersburgo, onde estão os originais do grego, e leu o texto inteiro, fez uma interpretação de texto e traduziu e colocou na Bíblia. Percebeu? Um texto é traduzido, outro texto é interpretado. Isso é chamado de crítica. Ele fez uma crítica e colocou no texto. É mais ou menos assim: filho, leva essa carta para sua mãe, eu escrevi. Ele chega e entrega a carta. Quando abre, são minhas palavras. Ou, filho, manda esse recado para sua mãe. Quando ele chegar, ele vai dar o recado, porém nas suas próprias palavras. É mais ou menos isso, acho que você entendeu. O texto do original é a carta fechada. O texto crítico é o recado. Acho que você entendeu o que eu estou falando. Pastor, qual é a Bíblia que eu tenho? Vamos descobrir agora, é facinho saber. Deixe-me te dizer uma coisa, presta atenção. Qual você confiaria? Uma Bíblia que é traduzido palavra por palavra, ou uma Bíblia que é uma interpretação de texto e dependeu de como o autor entendeu e colocou na Bíblia? Você quer ver? Eu escolhi para vocês 3 textos bíblicos para a gente comparar uma Bíblia do original hebraico, texto por texto traduzido, e uma Bíblia que vem da Septuaginta, que é texto crítico, um texto interpretativo. Romanos capítulo 8, no versículo 1, é um texto extremamente conhecido por nós todos. O texto bíblico de Romanos 8, primeiro, diz assim, põe a CF primeiro. Bom, Romanos 8, primeiro, presta atenção. Está assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é muito importante. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro, a primeira parte do texto é maravilhosa, né? Se você ler só a primeira parte, vai dar a ideia de que acabou. Eu posso estar fazendo o que eu quiser, não há condenação. Está aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para quem não tem condenação?
para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é só dizer eu tenho Jesus. Se você tem Jesus, você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Eu acho um texto doutrinário poderosíssimo. Na versão de texto crítico, ou desses textos mais modernos, está mais ali, agora pode colocar o outro texto. Na versão de texto crítico, mesmo texto, porém na NVI. Olha só, portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que está faltando nesse texto? Faz o seguinte, olha na sua Bíblia e agora vê se esse texto está faltando. Vamos saber qual é a sua Bíblia agora. Você sabe como é que o povo no Brasil escolhe Bíblia? Sabe? Eu estava numa livraria, tinha umas 4 meninas comprando Bíblia. E uma olhava, ai que linda, olha essa tem lantejola, essa é fofa, essa tem onde comentar. Aí eu cheguei e falei assim, ei, peguei uma Bíblia, que é considerada a 3ª melhor Bíblia do mundo, é a ACF, uma Bíblia nacional nossa. Olha gente, eu vi você escolhendo Bíblia, eu quero indicar a vocês essa Bíblia, que é a melhor Bíblia nacional. Nenhuma Bíblia se compara a essa Bíblia. Ela deixou de ser lançada há 30 anos atrás e voltou a ser lançada esse ano, porque ela é puríssima. Que Bíblia é, moço? Essa, o que ela tem de mais? Não, irmão, sinceramente, quando um crente fala o que essa Bíblia tem de mais, ele está desprezando toda a palavra de Deus dentro do texto. Falou, bom, o que ela tem de mais é o texto puro. Ela tem um método de tradução diferente dessas aí, ó. O método de tradução da CF, da King James, é ir direto lá nos originais e traduzir palavra por palavra. Quando se trouxe para o grego, tinha palavra que não tinha no grego e as palavras foram sumindo. Entendeu o que eu estou falando? Você traz do português para o inglês, vai sumir palavra também. E aí, ela fala, ai moço, mas essa não é bonita. Olha lá, ó, o texto moderno deixa muito claro para nós que está faltando alguma coisa nesse texto. O que está faltando no texto? A responsabilidade humana. Você tem a responsabilidade de Deus, quer dizer, Ele fez tudo, eu não tenho que fazer nada. No segundo texto, 1 de João 5 e 7. 1 de João 5 e 7, olha para mim. Se você for pregar sobre Deus, divindade, trindade, o primeiro texto que você vai usar é esse texto de 1 de João 5 e 7. Esse texto é um texto doutrinário. Diz assim, ó: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, isto é, o Filho, e o Espírito Santo, e os 3 são um. Esse é o texto número 1 da nossa fé. Agora olha uma Bíblia de texto crítico. Olha na sua Bíblia aí, ó. Ah lá, está lá o texto inteirinho. Sumiu, né? Ô gente, é chato, mas eu fico feliz que aí nós, escute bem, você tem que saber como escolher uma Bíblia. Você não vai na Bíblia, não está escrito aí, ó, Bíblia de texto crítico, equivalência dinâmica, ou Bíblia de texto formal, maçorética, equivalência formal. Não tem. Como é que você vai saber se a sua Bíblia tem? Você tem seu celular para fazer uma boa pesquisa no Google e dar uma lida, você vai saber na hora. No jeito de falar a Bíblia é diferente. Uma é uma equivalência formal, a outra é informal. Você já vai saber. Eu gosto de abrir uma Bíblia e saber que eu estou lendo Bíblia, não um livro devocional. A Bíblia, a mensagem, por exemplo, escuta, tem uma Bíblia aí chamada Bíblia do Expositor. Jim Swaggart fez uma exposição texto por texto, muito boa. Só que ele põe o texto embaixo o comentário, o texto embaixo o comentário, a Bíblia inteira, topíssima. A Bíblia, a mensagem é igualzinho, só que ela tira o texto, ficou só o comentário.
Ou seja, quando você lê, você está lendo o texto. Não, você não está lendo o texto, você está lendo um comentário. Ou seja, o camarada não sabe nem o que é aquele texto, o que era aquele texto. Pega só um comentário. E tem pastor que prega usando a Bíblia, a mensagem. É grave o sério. Um outro e o último texto, Marcos 2:17. Veja na sua Bíblia. Senão tem gente que vai falar, o pastor estava manipulando ali o texto. Olha na sua Bíblia. Vamos saber qual é a Bíblia que está no seu colo. Uma equivalência dinâmica ou um texto puríssimo dos originais. Irmão, você pode atualizar um livro, você pode fazer um monte de coisa, mas a Bíblia tem que ser formal. Por que ela tem que ser formal? Senão ela não mantém os originais. Aí já não nos dá segurança. Não é verdade? Então, para mim, tem que ser. Bíblia é Bíblia. Olha o que diz o texto aqui, ó. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas os que estão doentes. Olha que interessante, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, primeiro, o evangelho não se trata de aceitar os pecados. O evangelho se trata de aceitar os pecadores ao arrependimento. O chamado de Jesus não é vem do jeito que você está e continua do jeito que você está. Não é. O chamado de Jesus é venha e se arrependa. Olha o que o texto diz: eu vim chamar os pecadores. Chamar os pecadores. Isso é o coração do evangelho. Mas olha como uma Bíblia moderna coloca para parecer palatável. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Você quer pregar arrependimento? Não tem. Você quer pregar sobre o inferno? Não tem. Você quer pregar sobre céu? Não tem. Então eu estou sendo já criticado, várias vezes ameaçado, porque o mercado é grande. E eu fiz um podcast, depois eu te encorajo a assistir, são 2 podcasts, comparando todos os textos bíblicos de texto crítico e os textos massoréticos dos originais. Nossa Deus, 3 horas de podcast. Por que eu estou falando isso? Tem gente que disse assim: ah não, o pastor está falando isso porque a Bíblia King James no Brasil agora é dele. Deixa eu te falar um negócio bem honesto. Existem 4 King James no Brasil. Uma bem fininha, que as letras parecem algumas formiguinhas. Essa é uma King James legítima. Todas elas estão King James fiel. Não precisaria estar fiel, mas como tinha uma que não era fiel, tivemos que colocar fiel. A outra é uma King James bem grandona, sim, não muito, de letra gigante, com meio ceguetas. E a outra é uma King James de estudo, Hoffman. Essa é grande, de R$500. E a nossa Bíblia. Essas são as King James que tem no Brasil. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante. Se fosse business apenas, é óbvio que a editora quer vender a Bíblia, gente. É óbvio. E nós não vendemos a palavra de Deus. Nós vendemos um livro. A palavra de Deus não volta vazia. Desde a época de Paulo, os livros são vendidos. E sempre foi assim. Jesus comprou livros, Paulo comprou livros. Então, a ideia, para você entender, se fosse só business, o ROIT da NVI é 3% de cada Bíblia vendida. Se você tiver o texto NVI, você tem que pagar 3%. Os ROITs da Ferreira de Almeida, falei agora da ACF, é 5%. Cada Bíblia vendida, você paga 5%. Da King James, 9% por cada Bíblia vendida. Então veja o gasto. Cada Bíblia você vende. Então, se fosse business, eu iria lá na NVI, texto moderno, e colocaria na Bíblia com comentário de Wesley. Mas olha que coisa, eu falei, não vou mudar o texto do museu. É a Bíblia, como você lê aqui, mais pura, de tradução mais perfeita e pura que temos hoje, é a Bíblia King James. Como você viu aí, nós postamos para você.
Você precisa ter uma Bíblia por questões espirituais. Vou te explicar. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita, que todo mundo que leu Bíblia nos últimos 3 anos em celular, deixou de ler Bíblia. Você nunca viu um professor falando para o aluno, baixa lá tal livro. Eles mandam você comprar o livro. Por quê? Porque o nosso cérebro atrofia lendo através de luz azul. Ele atrofia e você não decora. Pelo contrário, a luz azul gera esquecimento. E por incrível que pareça, o livro tem outra força, outro poder. Ele é um tônico para a sua mente. O livro, a espécie. Imagina a Bíblia. Eu andava com celular, lia em celular, lia no tablet, fui deixando de ler Bíblia. Voltei a carregar Bíblia, voltei a ler Bíblia. Tenha uma Bíblia para você falar, é minha. Essa que está no celular não é sua. Tenha a sua Bíblia e invista em você. Isso aqui é um investimento que você vai fazer em você mesmo, pelo texto. O que tem de tremendo nessa Bíblia? Apesar de ter os comentários de Wesley, que em si é uma riqueza, eu falei muito mais do texto do que do comentário de Wesley. Para mim, o que importa nessa King James é que ela é considerada a Bíblia mais pura, mais próxima dos originais. Então, para mim é muito melhor do que o comentário de Wesley. Segundo livro de Reis, no capítulo 22, no versículo 1, eu vou falar aqui agora sobre o avivamento de Josias. Irmãos, eu estava dentro do avião, deixa aí no seu colo a Bíblia, no seu colo. Eu estava dentro do avião, como eu te disse, lendo. Deus nunca me deu uma mensagem nas vezes que eu estava lendo no tablet ou no celular. Nunca. Por isso que eu disse, questões espirituais. E eu estava lendo a Bíblia. Quando eu cheguei nesse capítulo, eu comecei a chorar. Só que é estranho que eu comecei a chorar e não sabia o motivo. De repente eu parei, fechei a Bíblia, marquei onde eu estava lendo e vi que o meu coração estava bem acelerado. Eu falei, alguma coisa tem nessa história. A história de Josias é comparada à história mais poderosa de avivamento no Velho Testamento. O texto de Josias diz Deus assim, o narrador da história diz que foi, olha o que diz o texto, nunca em Israel houve um rei como Josias. E aí você vai ver o que tem de interessante na história do rei Josias. Agora, a título de introdução, o sermão vai ter uma narrativa histórica, é muito importante. Mas depois nós queremos comparar o que acontece aqui em Judá com o que acontece em outras histórias. Para nós entendermos a história do rei Josias, presta atenção, ela se passa quase 300 anos depois de Salomão. Para entendermos Josias, a gente vai ter que voltar na história e entender por que Deus teve que trazer um avivamento 300 anos depois com um garoto de 8 anos de idade. É isso mesmo. 22, versículo 1 está assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Eu não tenho problema com pregador mirim não, gente. O meu problema é com o referencial que ele tenha. Eu nunca na minha vida vou falar mal de uma criança, só se eu tiver com problema de cabeça. Jamais você vai me ver eu ficar contra uma criança. Se a criança está falando besteira, se não sei o que, Deus vai lidar com ela, mas faz parte de sua idade. Eu fui pastor com 15 anos de idade na minha época, e até hoje, eu comecei, vou confessar um pecado, mas só para vocês não contam para ninguém. Eu comecei na Universal. E na minha época, gente,
Eu fiz muito mais besteira que esse rapaz aí do The Power, The King. Esses dias estava eu e minha esposa assistindo um vídeo, ô Ivan, e o camarada da Universal, ele molhava a mão no suco de uva e molhava em cima de uma folha. Na folha estava o nome de familiares, ele trocava e pegava outra folha. Até a ideia é bacana, né? A ideia era que o suco de uva representa o sangue, então ele estava abençoando com o sangue de Jesus as famílias. Eu e a minha esposa começamos a rir, não parava mais, porque eu fiz demais isso. Era Vale do Sal, Fogueira Santa, Rosa Ungida. A minha sorte é que não tinha ninguém com celular na época. Mas quando eu cheguei aos 19 para 20, eu comecei a estudar. Fui estudar, fui ouvir pregadores, falei, meu Deus, quanta estupidez que eu já fiz na minha vida. Então, quando eu pego na Bíblia, desde pregadoras mulheres, que também batem pesado contra, a pregadores crianças, a Bíblia está cheia. O problema é o título, você não consagra uma criança, mas você chama uma criança. Davi tinha 14 anos quando matou Golias. Está aí, ó, Josias com 8 anos foi rei, com 16 foi o maior avivalista da nação, pregando para toda a nação. Você tem Ezequias com 12, Manassés com 14, e por aí vai, meus irmãos. O que eu estou falando para os irmãos, presta atenção. A história de Israel, ela precisa ser revista aqui por nós, para entendermos esse avivamento do livro de Reis. Olha bem, você vai se lembrar que Saul assume o trono, é o primeiro rei de Israel, a contragosto de Deus. Depois de Saul vem Davi. Davi era um rei guerreiro, um rei segundo o coração de Deus, cometeu muitos pecados e muitas falhas e Deus o perdoou, e ele, depois já de muitos anos, não teve medo de se arrepender, e Deus o perdoou, e ele continuou sendo o melhor rei da nação. Mas depois de Davi entrou um rei diferente, seu filho, o Salomão. Salomão, ele tem uma história engraçada, diferente da história de Manassés. Salomão começa bem e termina muito mal. Eu sei que tem pastores que não gostam de falar do final da vida de Salomão. Por quê? Porque usam tanto ele como símbolo de prosperidade, que agora tem vergonha de falar como terminou a vida de Salomão. Pois eu não tenho. Aqui no livro tem um capítulo só disso, chamado O Rei Bruxo. O que Salomão fez? No livro de Eclesiastes diz, Salomão, já sendo velho, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Construiu altares e templos para deuses. Salomão caiu sendo velho, não sendo novo. Tem gente que confunde e diz, mas Eclesiastes, quando ele fala, fui moço, agora não sei o quê, e tudo é vaidade. Tem gente que pensa que há uma espécie de conversão de Salomão. Não, não tem. Salomão morre com esse estigma. A Bíblia não fala mais nada, em nenhum momento em que Salomão saiu por aí quebrando altares de deuses, ídolos, derrubando templos. Isso não aconteceu em Judá. Salomão todos os dias ia para o seu alpendre, a sua varanda do seu quarto. Ele construiu o altar para Deus. Salomão viu Deus 3 vezes. Na última vez em que Deus aparece para ele, a glória de Deus enche o templo, os sacerdotes caem, todo mundo cai, e eles têm ali mais de 30 horas de culto. Ninguém, sendo rei, viu Deus como Salomão viu. O problema então, veja lá, Salomão constrói o templo. Toda vez que ele vai para a sua varanda do seu quarto, ele vê o templo do Senhor grande, sinuoso, e ele levanta as mãos e adora ao Senhor. Mas quando Salomão faz casamentos políticos, por isso 1000 mulheres eram casamentos políticos, por isso que ele não fez guerra, ele fez amor. É isso que falam por aí. Todos os casamentos de Salomão foi para evitar guerras. Só que nesses casamentos políticos é uma via de 2 mãos.
e houve pedidos dos reis dessas outras nações. Quais eram os pedidos? Coloque pelo menos um Deus nosso dentro da sua nação. E aí nós temos aliança. A princípio Salomão não viu o problema e foi construindo postes ídolos. O que é postes ídolos? É postes igual esses nossos, mas de ídolo, carrancas, no meio das ruas em toda Israel. Então começou a haver em Israel os deuses dessas mulheres, centenas de deuses. Salomão, já sendo velho, passou a cultuar também outros deuses. E lá vai os deuses que eram deuses do coração de Salomão. Moloque, o abominável, diz a Bíblia, o abominável deus cananeu. Quem era Moloque? Moloque era um deus gordo, tipo um Buda, muito grande, com a boca aberta. De dentro da boca tinha uma fogueira que mantinha-se acesa 24 horas. Como se adorava Moloque? Jogando crianças recém-nascidas até 2 anos de idade na boca do Moloque. Quem instituiu o culto a Moloque foi, por incrível que pareça, Salomão. Salomão também construiu um outro templo a Quemós, construiu um outro templo a Milcom, construiu o templo a Astarote. E o de Astarote era o que ele mais gostava. Ele construiu entre o alpendre dele e o templo do Senhor. No meio foi o de Astarote. Agora, quando ele saía no seu alpendre, ele não via mais o templo de Deus, ele via o templo de Astarote. O homem ficou zureta. Foi Salomão que instituiu dentro de Israel o culto a Tamuz. Você vai ver lá com Jeremias. Jeremias é contemporâneo a Josias. Jeremias começa a pregar nas ruas de Judá contra as mulheres que sacrificavam seus filhos a Moloque e a Tamuz. Tamuz é filho de Samiramis com Nirod. E as mulheres hebreias, diz o texto bíblico, choravam porque queriam continuar sacrificando crianças. Gente, a coisa passou a ser tão diabólica dentro de Israel que as mulheres tinham um filho por ano com a intenção de jogar na boca de Moloque. Então elas tinham filhos para não faltar sacrifício, como se fosse um cordeirinho qualquer. Quem trouxe isso para dentro de Israel? Quem instituiu isso dentro de Israel? Olha, nem Saul permitia isso. Muito menos Davi. Mas o Salomão foi um rei ecumênico. Foi o primeiro rei na Bíblia a fazer uma união entre um culto a Deus e um culto pagão. Um rei completamente ecumênico. Por isso que maçonaria é tido como a religião mais ecumênica no mundo, e ela se espelha em Salomão, sendo ele o primeiro patrono da maçonaria. A história vai caminhando. Vou pular um pouco na história, porque agora, por causa desse feito de Salomão, a nação nunca mais seria a mesma. O que Deus faz? Primeiro ato de Deus. Ele pega um servo de Salomão chamado Jeroboão e pega Salomão e pega a capa de Salomão entre Jeroboão e Salomão, e a capa é rasgada. E no momento que a capa é rasgada, Deus diz a Salomão: assim como essa capa foi rasgada, o seu reino será rasgado a partir de hoje. O que aconteceu? 10 reinos ficaram com Jeroboão, 2 reinos ficaram com Salomão. Os 10 reinos, escute, isso é importante. Os 10 reinos que ficaram com Jeroboão passou a ser conhecido como nação de Israel, ou Israel do Norte, e a sede passou a ser em Samaria. Vou dizer, toda vez que eu falar aqui o termo Israel, eu estou falando da nação do norte, de Samaria. Isso é chamado de Israel. Salomão ficou com 2 reinos, passou a ficar conhecido como nação de Judá.
Daí surgiu o termo judeu. Hoje só tem o termo judeu. Judeu é porque só existe uma tribo. As outras se perderam por causa de Jeroboão. Escute isso. A sede da nação de Judá, riquíssima, que ficou com Salomão, passou a ter sede em Jerusalém. Toda vez que eu usar a palavra Judá, eu estou falando dos descendentes de Salomão. Toda vez que eu falar das terras de Israel, eu estou falando dos descendentes de Jeroboão. Agora preste atenção, centenas e centenas de reis passaram em Israel. E a Bíblia afirma categoricamente que não teve um rei que serviu a Deus. A primeira coisa que o maledito do Jeroboão fez foi trazer para dentro de Israel um Deus de Jacó, mas a imagem e semelhança deles, chamado Baal. O samaritano não queria um Deus igual ao judeu. Então ele falou, vamos pegar um Deus, que é o nosso Jeová, mas vamos chamar de Baal. Vamos adotar esse Deus como se fosse o de Jeová, mas não queremos que tenha o mesmo nome. Vocês entenderam o que eu estou falando? Aí você começa a ver brigas, você começa a ver Jeroboão, você começa a ver Acabe, a maledita da Jezabel, você começa, ou seja, a Bíblia Sagrada afirma que dentro de Samaria, dentro de Israel, não teve um rei que serviu a Deus. Israel manteve os deuses de Salomão. Para piorar, não só manteve, como Jeroboão aumentou a adoração pagã dentro de Israel. E dentro de Judá, os anos foram passando, e por incrível que pareça, também é muito triste, não foram todos os reis idólatras e feiticeiros, mas a maioria. Dentro de Israel você tem historicamente só 5 reis, dentro de Judá, só 5 reis que se salvaram. Davi. Porém, Davi não era um rei reformista e nem um rei de avivamento espiritual. Mesmo porque ele era um guerreiro. Por causa disso, ele não pôde construir o templo porque ele fez muitas guerras. Deus chamou Davi para as guerras. No entanto, após Davi, você tem 4 reis apenas na história que serviram a Deus. Você tem Jeroboão, que eu acabei de falar. Desculpe, Jeroboão não. Jeosafá, que eu acabei de falar. Você tem Asa. Asa é um avivamento muito poderoso também dentro de Israel. Você tem Ezequias e Josias. Esses 4 reis são os reis que trouxeram o avivamento para dentro de Judá, para dentro de Jerusalém. Não tem mais. É muito triste, inclusive, você ver o pedaço da história de cada um deles. Os reis se tornaram feiticeiros, os reis se tornaram macumbeiros, os reis se tornaram consultadores de espíritos. Você tem história de reis necromantes. Por exemplo, Ezequias, que eu acabei de falar, é um rei poderosíssimo que trouxe um grande avivamento sobre a nação de Israel. Escute isso. O detalhe é que o rei Ezequias, ele ia morrer cedo. Mas ele orou, clamou a Deus, e Deus falou com Isaías e aumentou os dias de vida do rei Ezequias. Eu acho que Ezequias deveria ter morrido no dia que ia morrer. Porque o fato dele retornar fez ele jogar para o chão tudo que ele tinha feito antes. Era para ser daquele jeito. Mas a história de Ezequias é uma bênção. O problema é que Ezequias tem um filho chamado Manassés. Quem aqui já ouviu falar de Manassés? Ô irmão, eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu mandava um raio, fulminava Manassés, rachando ele como se fosse uma madeira assim. O rei do Janho. Sabe o que é Janho aqui? Vocês não sabem, né? Peguei vocês. Janho lá em Curitiba é capeta. É tipo, ó piá do Janho. Curitibano fala assim para as crianças, ó piá do Janho, piá. Piá, vocês sabem? Então tá bom. Esse rei Manassés, gente, a Bíblia diz que é um horrendo, um rei terrível, o rei mais malvado de toda a Bíblia.
Manassés, olha que demônio, ele sacrificou os próprios filhos a Moloque. A Bíblia diz que as ruas de Jerusalém eram banhadas com o sangue das crianças. As pessoas andavam pelas ruas de Jerusalém escorregando no sangue dos bebês. Manassés é tão endemoniado, que é o que serra ao meio o profeta Isaías. Põe ele dentro de uma árvore e serra a árvore com ele no meio. Ele era a personificação do Satanás com fome. Manassés, ele não herda de seu pai Ezequias o coração que Ezequias tinha para Deus. Ezequias trouxe uma revolução espiritual dentro da cidade. Eu não sei o que aconteceu, mas lendo um pouco da história de Ezequias, dá para entender que Ezequias não tinha muito tempo e ensinamento e discipulado para o seu filho. Manassés viu que o seu pai, que a nação era espiritual, que a nação era maravilhosa. Ao invés de amar a Deus, ele passa a odiar a Deus. Lembra que Salomão ia no alpendre e levantava as mãos e adorava o Senhor? Manassés ia naquele alpendre real e mostrava os punhos para Deus todo dia. A Bíblia, quando vai falar de Manassés, ela usa o termo, o horrendo rei. Ele era assim, tipo Nero, tipo Calígula, esses reis do Império Romano, era Manassés. Ele era tipo os reis da Babilônia, tipo Nabucodonosor, tipo o rei Dário, reis terríveis, sem paixão e sem compaixão. Manassés não foi um rei de Israel, ele foi um rei de Judá, da nação de Davi. Tanto que quando Deus vai falar de Josias, não diz Josias, filho de Amon e de Manassés, diz Josias, filho de Davi. Manassés não herda o temor do pai, não herda a paixão do pai, não herda a espiritualidade do pai, e a praga ainda é rei por 58 anos. Como é que Deus lida com Manassés? Mal. Matador de criança, matador de adolescente, tomador de terras de pessoas, um rei cruel, absurdo, matador de profeta. Como é que Deus lida? O rei da Síria sequestra Manassés. Olha que loucura. E a Síria, como é que ela fazia? Ela punha um gancho nos seus inimigos e arrastava eles pelo nariz assim, ó. Lá vai o rei de Israel na madrugada, ele foi sequestrado na madrugada. Vai o rei de Israel embora arrastado por um gancho, o rei de Judá, um gancho no nariz. A Bíblia não relata quanto tempo Manassés ficou preso, mas Manassés ficou preso por bastante tempo. Lá naquela cadeia, na Babilônia, presos nos pés, presos nas mãos, ganchos no nariz, está lá esse rei horrendo, e eu diria, foi pouco. Mas sabe o que é mais importante? E o que é mais impressionante? Vou dizer para você o que é mais impressionante. Que Deus não é eu e você. A história de Manassés nos leva a entender que Deus não quer muito da gente. Deus quer humildade e arrependimento. A história mostra também que esses outros deuses, esses outros reis morreram como morreram porque eles eram um demônio de orgulhosos. Porque agora está Manassés preso, passando fome, com ganchos no nariz. A Bíblia diz que ele retoma o juízo, igualzinho de Nabucodonosor. E ele começa a orar ao Senhor em arrependimento. A primeira coisa que ele faz é rasgar as vestes, símbolo de arrependimento.
Ele pede perdão por cada criança sacrificada. Ele pede perdão pelos postes ídolos erguidos. Ele pede perdão pelos outros 8 templos de deuses que ele ergueu dentro de Judá. Ele se arrepende em lágrimas e ele diz: se o Senhor me tirar daqui, eu me comprometo em destruir, derrubar todos os templos e postes ídolos e etc, etc, etc. Ele se arrependeu. No outro dia, a Bíblia não mostra quando, Deus tirou ele da cadeia. Agora vem andando, arrastando o corpo dentro de Judá, o rei sequestrado, o Manassés. Não dá vontade de enfiar a mão na orelha de um homem desse. O primeiro ato de Manassés, a hora que ele chega com a roupa rasgada, todo sujo, feito andarilho, primeira coisa que ele faz: me chame todos os pedreiros da cidade, manda vir com uma espécie de marretas e etc. E centenas de homens com Manassés começaram a rodear a cidade de Jerusalém, começaram a rodear Judá e quebrar todos os templos e todos os ídolos. Eu fico olhando a história de Manassés e fico olhando a história de Salomão. Salomão começa bem, termina mal. Manassés começa mal, termina bem. Isso me ensina muitas coisas, irmãos. A principal delas, que para Deus terminar bem é mais importante que começar bem. Na realidade, a história que vai ficar é a que termina, não a que começa. Deus perdoa esse horrendo rei, e ele morre sendo um rei piedoso, um rei de Deus. No entanto, Manassés não consegue fazer as reformas que ele teria que fazer por causa dele mesmo, como tirar templos, tirar prostitutas, tirar balaíns. Ele tenta fazer alguma coisa, mas logo morre. Vem seu filho, Amon. Esse era tão ruim, mas tão ruim, que os seus servos de quarto, aqueles que levam comida e bebida no quarto, mataram ele. Com 3 meses governando, ele era horripilante. O que Amon faz em 3 meses? Restaura os altares, restaura os templos, restaura as prostitutas, restaura os sacerdotes, restaura os cultos a ídolos e proíbe cultos a Deus. Eu acho que Deus estava por aqui e falou: não, esse aqui eu vou matar é logo. O pai de Josias proibiu o próprio filho de estudar sobre Deus. Foi pego Ilquias dando aula para Josias, quase morreu. Então agora Josias ia escondido aprender as coisas do reino. Sabe o que eu fico maravilhado com a história de Josias? Que o bom exemplo dele era do seu avô, que ele nem conheceu. O bisavô, né? Ezequias. O menino é chamado para ser rei no pior momento da nação. É isso que eu quero que você entenda. Avivamento vem sempre no pior momento de um povo e de uma nação. Eu costumo dizer que o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Deus levanta um garoto de 8 anos, temente, fiel a Deus, adorador, com o coração voltado ao Senhor. Sabe, um menino que a Bíblia não fala nada de mal de Josias. Nem o Davizinho escapou. Mas de Josias a Bíblia não fala nada. Só elogios. Josias era temente, Josias era espiritual, Josias era de oração, Josias era piedoso, Josias era adorador. O garoto de 8 anos. Josias com 8 anos sai para andar dentro de Judá, Jerusalém e Judá, e ele começa a ver as carrancas dos deuses, horripilantes. É muito, porque aquilo vem sendo construído desde Salomão. Ele começa a ver os templos pagãos, com seus cultos idólatras. Josias para na frente do templo do Senhor, o templo que Salomão construiu. Qual era a realidade do templo nessa atual situação? Sem portas,
velho, as coisas caindo, sem janelas, e milhares de barracas de prostitutas cultuais em volta do templo. A Bíblia afirma que o coração de Jerusalém e o monetarismo de Jerusalém era movido pelo paganismo. Venda de indulgências, claro, vendas de ídolos, venda de braceletes e sexo com as sacerdotisas. As sacerdotisas de várias religiões moravam dentro do templo de Deus. Então, para você fazer um culto a Moloque, a Quemós, a Aserá e etc., você tinha que pagar uma prostituta, fazer um sexo santificatório com ela. Fazia parte do culto as prostitutas cultuais. Você imagina a cara desse garoto? Ver o templo cheio de prostitutas e balaíns, sacerdotes de Baal, de Aserá, de Moloque, de Quemós. O guri falou: meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou governar uma nação dessa? E aí é óbvio, a nação que não tem Deus como Senhor, ela é miserável. Esse é o pior momento financeiro da nação de Israel. Você sabe por quê? São 300 anos sem culto. Você sabe por quê? Porque a cultura de Deus, ela é passada oralmente pelo povo de Israel, de pai para filho. O problema é que aqueles que nasceram nessa geração e na passada não conheciam a Deus. Esse é o ponto que eu prego e afirmo para os irmãos. Se nós não vivermos um avivamento, quando eu falo avivamento, eu estou falando de fervor espiritual, de retorno a Deus, de clamor, voltar à paixão espiritual. Se nós nessa nação não vivermos um avivamento, nós vamos perder o tempo da visitação que estamos tendo, e ao invés de avivamento, veremos sepultamento espiritual. Nós nunca fomos um país protestante. Estamos correndo um risco. Imagina você, a Inglaterra era um país 100% evangélico. Então, como eu te disse, a igreja de John Wesley, semana passada, uma delas das mais famosas, foram queimadas. Eu estava lendo uma matéria da BBC de Londres, e a matéria disse o seguinte, que 80% das cidades europeias não tem um crente. Não estou falando que não tem uma igreja, não tem um crente. Você sabe por quê? Desde o avivamento de Wesley até agora, há um hiato. Se nós não vivermos um avivamento de geração por geração, aquele avivamento que os filhos também são batizados com o Espírito Santo como pai, e que os filhos deles também recebem o poder do Espírito Santo, e os outros também, nós vamos ver, sabe o quê? Nada mais. Nenhuma geração resiste espiritualmente quando Deus não é ensinado. Desde Salomão a Josias, 300 anos, o templo caindo. Em vez de servos de Deus dirigindo cultos, prostitutas dentro do templo. E balaíns recebendo sacrifícios de um povo que Deus tirou do Egito e chamou de seu. Malaquias fala de dias semelhantes a esses. Malaquias, o profeta Malaquias, vem reclamar justamente disso, porque o povo, antes, ainda com Ezequias, para levar sacrifício, eles diziam: já que vai para o sacrifício, leva esse animal doente, morto. Aí Deus diz assim: prefiro igreja fechada do que falso culto. Olha aqui para mim, irmão, Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita qualquer louvor. Deus não aceita qualquer estilo de fé. Deus não aceita qualquer essência espiritual. Um derramar espiritual que vai pegar nossas crianças na escola, que vai pegar os universitários, que vai varrer as ruas. Se não for assim, nós estamos perdidos. Gente,
há mais falso profeta por metro quadrado do que nunca vimos nesse país. Nós precisamos de um mover espiritual a granel. E aquele irmão que não ora por isso está indo contra o próprio Deus. Coloque no vocabulário da sua oração: Senhor, aviva esse país. Senhor, aviva o Brasil. Senhor, derrama do seu fogo sobre esse país. Traga arrependimento aos corações. Senhor, levanta homens e mulheres de oração. Põe no seu vocabulário, irmão. Senão a geração da minha filha, da minha neta, não terá fogo de avivamento. Você pensa que é fácil criar filhos sem um senso espiritual? Minha filha é batizada com o Espírito Santo desde os 6 anos. É uma crente fervorosa. Esse dia ela vestiu uma saia assim, curtinha assim. Bem curtinha a saia. A minha esposa chegou e falou assim, ó, dá uma olhada. 10 anos ela tem. Olha o tamanho da saia que a sua filha estava querendo usar. Falei, senta aqui, Isabela, onde você ouviu que se pode usar uma saia dessa? Não, papai, eu ia pôr uma meia grossa. Falei, filha, não se trata se o papai não gosta, se o papai não deixa. Claro que eu não deixo. Mas a primeira coisa que tem que vir na sua mente: vista a roupa, olhe na frente do espelho e fala, Espírito Santo, o que é que o senhor acha? Só acha que ele vai falar comigo? Falei, eu tenho certeza. Toda vez que você vestir uma roupa, fala, Espírito Santo, o que é que o senhor acha? Agora você pensa, é filha de pastor, batizada com o Espírito Santo, tem toda uma cultura desenvolvida nela. Irmão, nossos filhos não fazem o que a gente manda, nossos filhos fazem o que a gente faz. Antes de amar a Deus, eles vão amar o Deus que você ama. Se o filho não vê papai orando, não vê mamãe orando, não vê papai lendo Bíblia, não vê mamãe lendo Bíblia, esquece. É uma geração que está crescendo sem Deus na cultura. E ainda, veja, ó, a história de Manassés. Cresceu com um dos pais mais piedosos da Bíblia, que foi Ezequias. E foi o quê? O tempo passa. E agora a coisa fica empolgante. Josias, já aos 8 anos de idade, era muito sábio. Quando ele chega aos 16, ele vai fazer seu primeiro ato. Demorou 8 anos. Primeiro ele estava orando a Deus como que ele deveria fazer com Israel multiplar. Uma Israel como o mundo é hoje, uma Israel ecumênica. Uma Israel que adora a Deus, mas também que adora Baal. Uma Israel ecumênica. E ele sabe que como criança, se ele partir para cima e fazer as reformas, muita gente vai contra ele. Mas ele chega aos 16 anos. Quando ele chega a 16 anos, o primeiro ato dele foi reformar o templo e restaurar os cultos a Deus. Antes da pandemia, nós tínhamos 4 milhões de pessoas que não iam à igreja, desigrejados. Hoje, já são 25 milhões de desigrejados. O Brasil está no trieirinho do avivamento, porque ele está fazendo a passos largos o que as nações pagãs fizeram. Primeira coisa, quando você pega a palavra apostasia no Novo Testamento, é o espelho da apostasia, a apostasia das nações de Israel. Que entra a idolatria, a prostituição cultual, que entra o falso culto a Deus, que entra um falso culto a Baal, que entra o sacrifício a Moloque, mas ao mesmo tempo servir a Deus também. Por isso que ecumenismo é a teologia do diabo. Qual foi o ato inicial de Josias, o garoto, 16 anos, olha que tremendo. Com 16 anos, Evan Roberts trouxe um avivamento no país de Gales.
O país de Gales tinha 100 mil habitantes. 100 mil almas vieram para Jesus em 10 meses. E o garoto responsável começa o avivamento aos 16 anos de idade. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros porque não tinha nada para julgar. Os bares fecharam porque não tinha cliente e nem funcionário. O estádio enchia em dias de cultos de avivamento e ficava vazio no jogo da seleção inglesa. Há relatos de jogos da seleção que os atletas não conseguiam jogar porque estavam tomados do Espírito Santo da reunião de avivamento no dia anterior. Quem andava nas ruas cheio do Espírito Santo? Os feirantes andavam cheios do Espírito Santo. Os garçons cheios do Espírito Santo. Os donos de estabelecimento cheios do Espírito Santo. Era comum você andar no país de Gales e as pessoas em lágrimas, soluçando e orando em línguas. Tamanho era o avivamento naquele país. O avivamento do país de Gales é um dos que mais se assemelha ao avivamento de Josias. E eu vou te explicar agora o motivo. Josias põe guardas na entrada da cidade, recolhendo ouro, prata e bronze, para reparar o templo de Deus. Essa é a sua primeira atitude. A hora que eles começam a construir o templo, o próprio Josias vai aos redores do templo e chama as prostitutas e os sacerdotes e dizem: eu dou 2 dias para vocês ir embora, para ninguém morrer, vai embora. Ele acaba com o culto, com prostitutas e com sexo e com comida e com sacerdotes a demônios dentro do templo de Deus. Quando levanta aquelas barracas das prostitutas, havia ídolos de tudo que é tipo. Então se faz uma fogueira enorme para queimar esses ídolos. Acontece um negócio, irmãos, presta atenção. Há quase 300 anos não se lia isso aqui. Você está entendendo? Eu estava pregando em Bruxelas, desci com o pastor para almoçar, coloquei a minha Bíblia, porque eu ando com Bíblia assim, igual crentinho, viu? Eu ando assim, meu filho, a gente anda com Bíblia igual crentinho, tá? E é impressionante que as pessoas param a gente, pedem oração. Poxa, estou vendo que você é crente. Eu falei, sou. Peguei e deixei a Bíblia em cima do para-brisa. Não é para-brisa. Painel. Quando a gente voltou, o carro estava todo quebrado e o livro no chão queimado. Isso na Europa. Eu fui pregar, era 25 de dezembro, eu e meu filho, minha família, andando em Milano, 25 de dezembro, na porta de uma mega igreja católica, gigante igreja católica, uma árvore de Natal gigante e um velhinho gordo com o nome de Papai Noel. Eu falei, filho, bora pregar? Olha essa multidão aqui, vamos pregar. Dia 25 de dezembro, eu já comecei, paz na terra aos homens de boa vontade. Quando deu menos de 3 minutos, começou a passar a gente, agredindo a gente, empurrando, xingando, falando palavrão, mandando sumir. Falei, se a gente continuar aqui, nós vamos ser agredidos de fato. No dia 25 de dezembro, eu falando do aniversariante, e fui agredido. Isso do lado de uma árvore, na frente de uma igreja. E os mesmos que me agrediram, estavam tirando foto com aquele velho gordo. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração má. Ela é mais má do que a anterior. Não é um evangelho simples que alcançará essa geração. Nós precisamos de fogo de Deus. Nós precisamos do fogo do avivamento. Por quê? Quando você está de posse do fogo do avivamento, sai fogo da sua boca. Essa palavra vem com poder e começa a quebrar a pedra, quebrar a pedra. Sem poder, nós não vamos alcançar essa geração má. 2.100.000 pessoas em Copacabana. Veio a pesquisa, eu li hoje no site da Globo.com. 70% eram LGBTQI, mais. Assustador isso.
Assustador. Literalmente assustador. Nós, Lagoinha, precisamos do fogo do alto. Nós precisamos ter a confirmação e a certeza que Deus está conosco. Como o apóstolo Paulo em Éfeso, registrado em Atos 19, ele chegou e pregou lá por 3 anos. A Bíblia Sagrada nos afirma, 3 anos Paulo pregou. A cidade tinha 300 mil habitantes. E no versículo 19, Atos 19 diz que toda a cidade creu. Toda a cidade, eu estou falando para você que em 3 anos, 350 mil pessoas vieram para Jesus. Aí Paulo diz, dentro da cidade cultural do mundo, terra de Diana, de Epicureu, de Hermênio, terra de Zoroastro, terra dos filósofos famosos, de deuses. Paulo diz, não vim a vocês com filosofia humana, eu venho no poder do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Ô Senhor, aviva teus obreiros, Senhor. Senhor, põe tua palavra na minha boca e fogo na minha palavra. Tem um negócio que está em modo início no Brasil, que já está acontecendo, mas escute, 300 anos sem a palavra de Deus numa nação. Imagina você ficar 300 anos sem isso aqui. 300 anos sem ninguém ler. Porque naquela época as pessoas não tinham cópias. Elas iam ao templo e liam. Jesus fez isso. Ele foi ao templo e leu. Então os sacerdotes liam. 300 anos sem ouvir a palavra de Deus. Aquela geração de Josias nem sabia mais quem era Deus. Josias começa a estudar sobre Deus a partir da história de seu bisavô, do arrependimento do seu avô, e ele estuda escondido de forma oral. Mas olha que coisa poderosa. Por que não se lia mais o livro do Senhor? Não se lia mais o livro do Senhor, porque não sabemos ao certo qual marginal desses reis que foi, quem foi o marginal espiritual que fez, mas ele escondeu o livro e jogou cimento dentro do próprio templo, para que ninguém achasse. Como eu te disse, não tinha cópia, então ninguém iria ler. Qual do demônio, espero que não tenha sido Manassés, né? Mais um contra ele, que esconde o livro de Deus para ninguém ler. E lá vai os pedreiros cavucando, cutucando, tirando e pondo e etc. Daqui um pouco eles acham o livro do Senhor. Deus escolheu o tempo de Josias para um grande avivamento, porque dentro do reinado de Josias nasce um dos maiores profetas da história, que é Jeremias. Então Deus usa Josias e Jeremias ajuda Josias. Olha o caminho de Josias para trazer avivamento na nação. Primeira coisa, restaura o culto. Segunda coisa, ordena a celebração da Páscoa. O povo nem sabia o que era Páscoa. Essa Páscoa passada eu falei na igreja que eu sou pastor. Irmãos, eu estou morrendo de vergonha de ser crente com vocês. A igreja católica fica 40 dias se preparando para a Páscoa. Ah, mas peca depois, não importa, fica 40 dias. Depois chega o dia da Páscoa, o domingo da Páscoa, são 9 missas. E uma fila. Ninguém viaja, ninguém deixa de ir em missa porque vai receber familiar. Eu disse, irmão, esse feriado não é seu, irmão, você não percebeu isso? Esse feriado não é seu, esse feriado é do Senhor. Esse é um feriado de ressurreição, de rememorizar, de lembrar. Como é que eu... Não, pastor, é que eu ia viajar. Pois aprenda, o ano que vem você não viaja.
Páscoa. Se você quiser faltar até o Natal, falta, mas Páscoa é Páscoa. É lembrar a ressurreição do Cordeiro. Você percebeu que toda vez que o diabo quer destruir uma igreja, uma nação, ele proíbe você de celebrar o Senhor e de orar? Daniel, pegamos ele orando, proíbe ele de orar. Pegamos Sadraque, Mesaque e Abednego orando, proíbe de orar. Para você ver. Por quê? Porque são coisas que produzem fervor espiritual em nosso interior. E o Quias pega o livro. Olha, lê, começa a chorar. O livro escondido. Não escondido não, enterrado. Só Deus para achar esse livro. E o Quias corre aonde? No rei adolescente. Rei, achamos o livro do Senhor enterrado no templo. Olha a sabedoria de Josias. Ele pega o livro, começa a ler o livro, a vontade é de gritar, pular, começa a chorar, e chorando ele fecha o livro e diz para Ilquias: Ilquias, eu sei que é o livro, mas ninguém morre de prudência. Leva na profetisa Uda. Profetiza o quê? Profetiza o quê? Então Deus usa mulheres. Leva na profetisa Uda. Ela vai falar se esse é realmente o livro de Deus ou a gente não está sendo enganado pelos pagãos. E o Quias chega para a profetisa Uda, a profetisa olha para o livro e começa a chorar. Chora e abraça esse livro. Abraça. Devolve para o Quias, fala, leva para o rei e diga a ele que esse é de fato o livro do Senhor. Josias então, depois de ouvir a positiva de que esse era o livro do Senhor, ele toma duas atitudes. A primeira, ele cai no chão e rasga as vestes. Os irmãos sabem que esse é um gesto que representa arrependimento. Só tem um detalhe: quando você peca. Quando o pai da casa peca, a casa peca. Quando o chefe de família peca, a casa peca. Quando eu peco. Quando o presidente da república peca, a nação inteira peca. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o pai da casa se arrepende, a casa inteira se arrepende. Quando um presidente se arrepende, a nação se arrepende. Ele é a nação. Em Filipinas, era um regime cruel, canibalismo, voduísmo, feitiçaria, bruxaria. Num determinado dia, o presidente da república tem um sonho com Jesus. Jesus aparece para o presidente e detalha para ele todas as coisas endemoniadas que tinha no país dele. Voduísmo, canibalismo. Esse homem se arrepende de seus pecados e em lágrimas ele faz uma coletiva 9 da manhã. Às 9 horas da manhã, ele reúne todos os jornalistas e diz: hoje eu quero fazer uma renúncia simbólica. Eu estou renunciando-me como presidente. Os repórteres perguntaram: como assim simbólico, renunciando? Eu renuncio o meu mandato. Então quem vai ser o presidente? O vice? Não. Quem vai ser o presidente? Não. A partir de hoje eu declaro que Jesus é o Senhor desse país. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Acabou o canibalismo, acabou o voduísmo. No início foi tumulto, mas Deus manteve aquele homem de pé e o fogo de Deus desceu dentro das Filipinas. Hoje é um dos países mais evangelizados do mundo. Josias caiu no chão, rasgou as vestes e se arrependeu pela nação. Aquele ato de Josias é o início do poderoso avivamento em Judá. Nós estamos falando de uma nação toda diabólica. Em 1737 veio um avivamento em Londres. Napoleão estava cercando a ilha.
Não conseguindo entrar, ele fica do lado de fora. Proíbem de entrar e proíbem de sair. Como ninguém entrava e ninguém saía, vem a peste negra por insalubridade. 100.000 pessoas morrem da peste. Depois, cansado de cavar valas e enterrar os mortos, começaram a jogar os corpos nas ruas. Em um de seus comentários, Wesley relata que foi fazer culto pulando por cima de corpos. De cada 10 casas na Inglaterra, 7 eram um prostíbulo. Os pais, os donos de família, vendiam suas filhas a partir de 9 anos por dinheiro ou comida. Não tinha comida mais. Todas as igrejas fecharam as portas. Os pastores, parte deles eram donos de casa de prostituição e de jogatina. Não havia mais esperança para a Inglaterra. Não havia. De repente Deus levanta 3 jovens, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, dentro da Universidade de Oxford. A primeira coisa que eles começam a fazer é orar. Manda teu fogo, Senhor. Manda teu fogo, Senhor. Manda teu fogo, Senhor. É quando o fogo desce que uma nação muda. É quando o fogo desce que uma família muda. É quando o fogo desce que uma casa muda. Manda teu fogo, Senhor. Manda teu fogo, Senhor. Manda teu fogo, Senhor. A história de Judá é muito poderosa. Josias faz a segunda coisa. Gente, presta atenção nisso. Ele emite um decreto nacional, 16 anos de idade. E a ordem é essa: daqui 5 dias, todo o habitante de Judá e de Jerusalém deve comparecer na frente do templo. Crianças, idosos, doente, gestante, na cadeira, na cama, todos deve comparecer na frente do templo. Olha o jovem pregador. Quando está toda a nação, eu sinceramente não sei a técnica que eles usavam para falar. É a mesma que Jesus usava, que todos usavam, eu não sei. Mas quando estavam toda a nação diante do templo, Josias abre o livro e diz: eu vou ler o livro. E ninguém vai sair daqui até eu terminar. Mas só vai ler um livro? Não, eu vou ler todo o livro. Toda a Torá. Meu Deus. Nem criança, e se estiver dormindo, cutuca. No início foi pedante, cansativo. Oh Deus. Mas daqui um pouco, com o ato da pregação do garoto Josias, lendo o livro, pessoas começam a gemer. Um geme daqui, o outro geme daquela, o outro cai no chão. O outro vai lá e faz uma fogueira e começa a tirar do seu bolso as imagens. Começa a tirar os seus braceletes, começa a tirar as suas correntes e joga e faz uma fogueira. Isso aconteceu em Éfeso com Paulo. Foram milhares de fogueiras pelas ruas de Éfeso, queimando ídolos e tudo, com Paulo. Isso aconteceu no país de Gales. Isso aconteceu com Jerônimo Savonarola. As pessoas queimavam livros de bruxarias, de feitiçaria. Aquela multidão em Judá, fazendo fogueiras, uma fogueira ali, uma fogueira acolá. Josias nem olhava, ele continuava a ler, e o povo já estava aos gritos. Nunca tinham ouvido falar de Deus. Você sabia que das 4 vezes que o Espírito Santo desceu em Atos, 3 vezes foi com Pedro, e no meio da pregação? Projeta para mim Atos 10:44. Deus não tem compromisso com o movimento que quer ser avivamento, que não impõe sua palavra. O negócio de Deus é com a palavra. O que Deus quer é a sua palavra. O que Deus mantém é a sua palavra. O que Deus não abre mão é a sua palavra. Não é a minha palavra que não volta vazia, é a de Deus. E eu só terei sucesso nisso aqui, pregando a palavra. Olha como o avivamento vem em Jope. Olha lá, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Sabe, às vezes quando você vai pregar,
A gente tem uma tentação de pregar coisa nova, coisa profunda, coisa que ninguém pregou. Aí vem o Espírito Santo e diz: prega simples. Cita, narra a palavra, fala da palavra. É ela que gera mudança. Não é a performance do pregador, é a palavra. Sabe o que é poderoso, Lagoinha? Sabe o que é poderoso? Que o avivamento com Ezequias veio enquanto ele lia a palavra. Que o avivamento com Asa veio enquanto ele lia a palavra. Que o avivamento com Josafá veio enquanto ele lia a palavra. O avivamento com Josias veio enquanto se lia a palavra. O avivamento com Wesley veio enquanto era pregada a palavra. Edwards, enquanto pregava a palavra. Amós capítulo 8 versículo 11 fala que nos últimos dias derramarei fome sobre a face da terra, mas não de comida ou bebida, mas das minhas palavras. Eu fui pregar na Colômbia, 7 cultos no sábado, 7 cultos no domingo, 25 mil pessoas por culto, 350 mil pessoas por final de semana. E aí, irmão, a tentação é grande. Tinha pregadores de vários lugares do mundo. Falei, eu vou pregar uma mensagem aqui poderosa, uma mensagem profundíssima. Vou pregar uma coisa que ninguém pregou aqui nesse congresso. A tentação. Você tem que ser lembrado. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: prega sobre oração. Falei, mas oração não é profundo. Não, não é não? Prega, você vai ver. Falei, senhor, oração é uma mensagem simples. Pois é isso que eu quero que você faça. Vai lá e prega a palavra. Vou te explicar. Quando você prega a palavra, o pregador não recebe glória. A palavra recebe toda a glória. E o pregador continua sendo alguém. Mas a palavra é a palavra de Deus. Eu estou aqui dizendo que Deus está trazendo um avivamento. Sabe, eu lia, pode pesquisar depois. A Europa aumentou em 1100% a produção de Bíblias. O que está acontecendo na Europa? Jovens já estão indo para as ruas de novo. As faculdades já estão registrando avivamentos. Eu estou aqui para dizer que vai ter político aqui nesse país que vai na mídia pedir perdão pelos seus pecados. Vai ter gente famosa que vai pedir perdão pelos seus pecados. E há um movimento de arrependimento entre famosos do gospel, que estão indo ao público dizendo: me arrependo de ter cobrado, me arrependo disso, me arrependo das roupas que eu vesti, me arrependo. O Espírito Santo já está trabalhando. Seus filhos serão cheios do Espírito Santo enquanto dormem. Tem gente que seus filhos vão nascer batizados